Depois dos 60 anos, uma das maiores mudanças que muitas pessoas começam a sentir não é apenas no número que aparece na idade, mas na forma como o corpo responde às tarefas mais simples do dia a dia. Levantar da cadeira passa a exigir um pouco mais de esforço, subir escadas parece mais cansativo, caminhar por muito tempo gera insegurança, e a primeira reação costuma ser pensar: isso é normal da idade. Mas existe uma diferença muito grande entre envelhecer naturalmente e acelerar a perda de força sem perceber. Nos vídeos anteriores, eu expliquei como o corpo muda depois dos 60 e por que a perda muscular pode acontecer de forma silenciosa. Hoje eu quero falar sobre algo extremamente simples, algo acessível, algo que está na rotina de muita gente, mas que quase nunca é usado com estratégia. Depois dos 60, o corpo precisa de estímulos claros para manter músculo. E um dos momentos mais importantes para enviar esse estímulo é logo nas primeiras horas do dia. Muitas pessoas começam o dia apenas com café. Algumas comem um pão simples, outras nem sentem fome e pulam o café da manhã. Isso pode parecer inofensivo. Mas depois dos 60, passar muitas horas sem proteína envia um sinal perigoso para o corpo. O sinal de que o músculo não é prioridade. E quando o corpo entra em modo de economia, ele começa a usar o que considera menos essencial. Infelizmente, o músculo pode ser um dos primeiros tecidos a sofrer. É aqui que entra um alimento simples e muitas vezes mal compreendido: o ovo. Durante muitos anos, o ovo foi visto com desconfiança. Muita gente ouviu que deveria evitar, que fazia mal, que era perigoso. Mas hoje sabemos que dentro de uma alimentação equilibrada, ele pode ser um grande aliado, especialmente depois dos 60. O ovo contém proteína de alto valor biológico. Isso significa que ele oferece os aminoácidos que o músculo precisa para se manter. Além disso, costuma ser relativamente fácil de preparar e acessível. Mas o ponto principal não é apenas o alimento, é a estratégia. Depois dos 60, não adianta apenas comer proteína em grandes quantidades no almoço ou no jantar. O corpo responde melhor quando recebe estímulo logo pela manhã. Quando você inclui uma fonte de proteína no café da manhã, você envia um recado direto ao seu organismo. Esse músculo ainda é necessário. Esse sinal pode parecer pequeno, mas é poderoso. Ele ajuda a interromper o ciclo de perda muscular silenciosa. Muitas pessoas que começam a incluir proteína no início do dia relatam algo interessante. Não é uma mudança radical, é algo gradual. Sentem mais firmeza nas pernas, menos sensação de fraqueza no meio da manhã, mais estabilidade ao caminhar. Isso acontece porque o corpo deixa de passar tantas horas em estado de economia. Depois dos 60, o organismo entra com facilidade nesse modo de preservação de energia. Se ele não recebe estímulo suficiente, começa a desmontar aquilo que considera menos essencial, e o músculo pode ser sacrificado. Outro ponto importante é que o ovo também contribui para a maior saciedade. Quando o dia começa apenas com carboidratos simples, a energia sobe rapidamente e cai rapidamente. Isso gera cansaço, gera fome exagerada mais tarde, gera períodos longos sem nutrientes adequados. E esses períodos longos enfraquecem o corpo. Depois dos 60, constância é mais importante do que intensidade. Pequenos ajustes repetidos todos os dias fazem mais diferença do que mudanças radicais feitas por pouco tempo. Se você já consome ovo pela manhã, escreva nos comentários "eu consumo". Se ainda não consome, escreva "vou começar". Eu gosto de saber quem está aplicando o que aprende aqui. Mas atenção, equilíbrio é essencial. Não é necessário exagerar, não é necessário fazer mudanças drásticas. Depois dos 60, o corpo responde melhor à moderação e à regularidade. Outro ponto importante é que alimentação e movimento precisam andar juntos. Não adianta cuidar da alimentação e permanecer completamente parado. O corpo responde melhor quando recebe dois sinais ao mesmo tempo: nutrientes adequados e movimento regular. Esse movimento não precisa ser intenso, pode ser uma caminhada leve, pode ser levantar e sentar algumas vezes durante o dia, pode ser movimentar as pernas enquanto está sentado.
O importante é não permitir que o corpo acredite que o músculo não é mais necessário. E muitas vezes o medo de cair faz com que a pessoa se mova menos. Ela evita sair, evita escadas, evita caminhar sozinha. E isso reduz ainda mais o estímulo muscular. É um ciclo silencioso. Menos movimento gera menos força gera mais medo gera ainda menos movimento. Interromper esse ciclo exige consciência e começa com pequenos ajustes simples. Se você acha que esse tipo de informação deveria chegar a mais pessoas da sua idade, curta este vídeo agora. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar quem precisa. Envelhecer não significa aceitar fraqueza como destino. Significa entender que o corpo mudou e precisa de estratégia. E o ovo é apenas um exemplo de como algo simples pode fazer parte dessa estratégia. No próximo trecho eu vou aprofundar ainda mais como esse alimento age no corpo depois dos 60, quais erros comuns as pessoas cometem ao utilizá-lo e como integrar isso a uma rotina que realmente preserve sua autonomia. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal. Nós seguimos juntos. Quando falamos sobre incluir um alimento simples como o ovo na rotina depois dos 60, é importante entender que ele não age sozinho. O corpo humano não funciona por peças isoladas, ele funciona por sinais. E depois dos 60, os sinais precisam ser mais claros. O músculo precisa entender que ainda é necessário, e para isso, ele precisa receber estímulo regular. O ovo ajuda porque contém proteínas completas, mas também porque é prático. E praticidade nessa fase da vida faz diferença. Quanto mais difícil algo parece, menos a pessoa tende a manter na rotina. Mas quando algo é simples, fácil de preparar e acessível, a chance de manter o hábito aumenta. E é a repetição que traz resultado. Depois dos 60, o corpo já não responde tão rápido a mudanças repentinas. Ele responde à consistência. Muita gente pergunta, quantos ovos devo comer? Mas essa não é a pergunta principal. A pergunta mais importante é, estou dando ao meu corpo um sinal diário de que o músculo ainda é importante? Porque o problema muitas vezes não é a quantidade exata, mas a ausência de regularidade. Outro erro comum é comer proteína apenas no almoço. Muita gente passa a manhã inteira com café e pão, almoça bem, mas já passou muitas horas sem estímulo muscular. Depois dos 60, o músculo não gosta de longos períodos sem sinal. Ele interpreta isso como falta de necessidade. E quando o corpo acredita que algo não é necessário, ele economiza energia. Essa economia pode significar perda muscular. Outro ponto importante é que a proteína ajuda na manutenção da estrutura do corpo como um todo. Ela participa da recuperação muscular, da produção de enzimas, da saúde da pele, da força das unhas, da manutenção dos tecidos. Depois dos 60, tudo isso começa a ficar mais sensível. O corpo precisa de suporte, mas suporte não significa exagero. Depois dos 60, exagero pode ser tão prejudicial quanto negligência. O equilíbrio é fundamental. Outro aspecto pouco falado é que a digestão também muda com o tempo. Algumas pessoas sentem que certos alimentos pesam mais do que antes. Por isso, a forma de preparo também importa. O ovo pode ser consumido cozido, mexido, poché, dentro de preparações simples. O importante é que ele seja parte de uma rotina equilibrada. Não é solução milagrosa, é parte de uma estratégia maior. E estratégia é algo que muitas pessoas nunca aprenderam a aplicar ao envelhecimento. Muita gente envelhece no automático, sem ajustar rotina, sem ajustar horários, sem ajustar escolhas. E depois se surpreende quando a força começa a diminuir. Mas quando você entende que cada pequena escolha envia um sinal ao seu corpo, tudo muda. O corpo responde àquilo que é repetido. Se você repete longos períodos sem proteína, o corpo responde. Se você repete pouco movimento, o corpo responde. Se você repete medo, o corpo responde. Mas se você repete estímulos corretos, ele também responde. Muitas pessoas relatam que ao incluir proteína logo pela manhã, sentem menos fome exagerada no final do dia. Isso ajuda a manter energia estável.
Energia estável permite mais movimento preserva músculo. É um ciclo positivo. Pequenas decisões criam grandes efeitos ao longo do tempo. Outro ponto importante é a confiança. Quando a pessoa começa a sentir pequenas melhoras, como mais firmeza nas pernas, a confiança aumenta. E confiança gera mais movimento gera mais força. Depois dos 60, o objetivo não é se tornar atleta, é manter a autonomia. Autonomia significa poder sair de casa com segurança. Significa não depender de ajuda para tarefas simples. Significa manter dignidade. E dignidade é algo extremamente valioso. Se você sente que esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar o envelhecimento de forma mais estratégica, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva "Quero força". Eu gosto de saber quem está realmente comprometido em cuidar do próprio corpo. Outra coisa importante é lembrar que nenhum alimento funciona isoladamente. O ovo é um exemplo, mas ele faz parte de um conjunto. Alimentação equilibrada, hidratação adequada, movimento regular, sono de qualidade, tudo isso trabalha junto. Depois dos 60, o corpo precisa de harmonia, não de extremos. Extremos geram lesão, extremos geram desistência, extremos geram frustração. O que preserva a força é constância. E constância é algo simples, é acordar e repetir bons hábitos. É evitar grandes períodos sem estímulo. É lembrar que o músculo precisa de motivo para continuar existindo, e você dá esse motivo todos os dias. No próximo trecho, eu vou falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem, mesmo quando começam a incluir proteína na rotina, e por que algumas continuam perdendo força, mesmo achando que estão fazendo tudo certo. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no Guia da Longevidade, nós seguimos juntos. Agora que você já entendeu como um alimento simples pode ajudar a enviar o sinal correto ao seu corpo depois dos 60, é importante falar sobre algo que quase ninguém comenta: os erros que continuam sabotando a força, mesmo quando a pessoa acha que está fazendo tudo certo. Muitas pessoas começam bem, incluem proteína no café da manhã, fazem pequenas mudanças, mas depois de alguns dias ou semanas abandonam. E não abandonam porque não funciona. Abandonam porque não veem resultados imediatos. Depois dos 60, o corpo responde, mas responde com um ritmo diferente. Ele precisa de repetição, precisa de constância, precisa de semanas, às vezes meses, para mostrar mudanças mais claras. Quando alguém desiste cedo demais, nunca permite que o corpo complete o processo de adaptação. Outro erro muito comum é achar que apenas a alimentação resolve tudo. A alimentação é um dos pilares, mas o músculo também precisa de estímulo físico. E esse estímulo não precisa ser pesado ou perigoso. Pode ser simples. Levantar e sentar da cadeira algumas vezes ao dia, caminhar dentro de casa, subir um pequeno degrau com cuidado. O corpo precisa entender que ainda precisa da força. Sem movimento, o sinal da alimentação perde parte do efeito. Outro erro comum é o medo excessivo. Depois dos 60, muitas pessoas passam a evitar qualquer esforço por medo de dor ou lesão. Mas existe uma diferença grande entre esforço controlado e risco. Esforço leve e seguro fortalece, e mobilidade enfraquece. Quando o medo passa a controlar todas as decisões, o corpo começa a se adaptar à inatividade e a perda muscular acelera. Outro ponto importante é a comparação. Algumas pessoas se comparam com versões mais jovens de si mesmas e se frustram. Outras se comparam com amigos e vizinhos e se acomodam. Cada corpo tem sua história. O foco precisa ser preservar o máximo possível da sua própria capacidade. Depois dos 60, pequenas melhoras são grandes conquistas. Levantar com mais facilidade, sentir menos instabilidade, perceber que está caminhando com mais confiança. Esses sinais mostram que o corpo ainda responde, e isso é fundamental. O corpo não desliga aos 60, ele apenas exige estratégia, exige cuidado consciente, exige repetição inteligente. O ovo é apenas um símbolo de algo maior. Ele representa a ideia de que soluções simples, quando aplicadas com constância,
fazem diferença real. Não existe fórmula milagrosa, existe estratégia, existe consistência, existe decisão diária e existe consciência. Se você chegou até aqui, eu quero que você reflita sobre uma coisa simples. O que você está repetindo todos os dias? Porque o corpo responde à repetição. Se você repete longos períodos sem estímulo, ele enfraquece. Se você repete pequenos cuidados, ele preserva. Se você repete medo, ele se retrai. Se você repete movimento, ele se fortalece. Depois dos 60, cada decisão conta um pouco mais. E a boa notícia é que ainda há tempo. Sempre há tempo para ajustar. Sempre há tempo para começar com pequenas mudanças. Sempre há tempo para cuidar da própria autonomia. Autonomia é poder continuar vivendo a própria vida com dignidade. É levantar da cadeira sem depender de ajuda. É sair de casa com confiança. É sentir que o corpo ainda responde. E isso não tem preço. Aqui no Guia da Longevidade, o nosso compromisso é trazer clareza, não criar medo, né? Não vender soluções mágicas, mas ajudar você a entender como seu corpo funciona agora, porque entender é o primeiro passo para preservar. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você nunca tinha pensado antes, deixe seu comentário aqui embaixo com a palavra "Quero força". Isso mostra que você está comprometido. Se você acredita que outras pessoas da sua idade precisam ouvir isso, curta este vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E se você quer continuar aprendendo como envelhecer com mais força, mais segurança e mais autonomia, se inscreva agora no canal Guia da Longevidade. Nos próximos vídeos, eu vou continuar mostrando ajustes simples que ajudam a proteger suas pernas, seu equilíbrio e sua independência depois dos 60. Nós seguimos juntos nesse caminho. Até o próximo vídeo.